Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui com a professora Adriana. A professora Adriana Correia, ela é professora lá da Federal do Ceará e hoje ela vem mostrar um pouquinho das coisas que ela vem fazendo lá na universidade. Ela vai compartilhar com a gente algumas coisas sobre essa parte de hidrogênio verde, alguma coisa assim relacionada, talvez as pessoas ou escutam muito falar sobre isso e não conhecem. Acredito que a professora Adriana vai poder desmistificar um pouco dessa coisa para a gente. E a professora Adriana, ela é química de formação pela Federal do Ceará mesmo. Ela fez mestrado em ciências na USP e doutorado em ciências também na USP, no Instituto de Química. Teve um estágio de pós-doutoramento no School of Physics na Universidade de Bristol. E atualmente ela é professora titular lá do Departamento de Química da Federal do Ceará. E ela é membro permanente desse grupo, né, que ela traz aqui, que é o grupo de eletroquímica e corrosão. Né? Então ela é um grupo credenciado na pós-graduação, ela está credenciada na pós-graduação de Química lá da Federal do Ceará. E ela atua em várias áreas, assim, desde a eletrodeposição, corrosão, trabalha com eletroanalítica, enfim. Ela tem aí uma ampla variedade de atuações aí na área da química, e aí hoje ela vai compartilhar um pouquinho dessa trajetória para a gente e o que ela está fazendo. Então, Adriana, seja muito bem-vinda, obrigada aí por ter aceitado o convite, vai ser muito enriquecedor aí para os alunos e para quem veio assistir também você. Tá bom. Obrigada, professor, pela introdução, pela apresentação. Bom dia, né, formalmente a todos. Como o professor falou, eu sou egressa aqui da Universidade, né, Federal do Ceará, e aí depois precisei, né, por uma questão de afinidade com as áreas, na pós-graduação, precisei ir para São Paulo, que aqui na época ainda não tinha as linhas de pesquisa, né, ou a linha de pesquisa que eu tinha interesse, que era eletroquímica, e aí acabei ficando, morei 8 anos em São Carlos, aí mais ou menos pertinho de vocês, e aí depois voltei como professora e estou aqui como professora desde 2000, né? E aqui nesse departamento. Então, também agradeço, né, ao professor pelo convite, né? Eu fiquei bastante feliz e honrada em poder falar um pouquinho, né, do que a gente faz aqui na universidade. Como eu fiz um exercício antes de começar a preparar a apresentação, para mais ou menos ver, né, como é a pós de vocês, tudo, e eu vi assim, né, imaginei que seria a gente teria uma audiência heterogênea, e aí eu não quis muito ser muito específica nos detalhamentos, né, da área de química, de eletroquímica, e quando o professor me convidou, eu pensei nesse tema, né? Basicamente, falar sobre materiais multifuncionais na transição energética, que é um tema que está bastante atual e necessário. E aí, em uma vertente específica, que é rumo ao hidrogênio de baixo carbono. Daí já queria vou aqui colocar o cronômetro, porque eu falo demais. Então, eu já queria começar falando um pouquinho assim, não vou entrar em tantos detalhes, mas o professor comentou sobre essa classificação como hidrogênio verde, e agora essa classificação do hidrogênio por cores, ela está caindo em desuso porque existia muita confusão, existia muita sobreposição nessa questão de cores, né? Então, tem a hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio cinza, turquesa. Então, várias cores, e isso dificultava um pouco o entendimento entendimento do processo em si. E aí, hoje, como a gente está nessa questão de descarbonização, né, do planeta, então, o interessante hoje e o recomendado é que a gente use essa denominação de hidrogênio de baixo carbono, ou seja, o hidrogênio gás, hidrogênio H2, sendo produzido de uma forma mais sustentável, né?
Então, eliminando, consumindo e eliminando a menor quantidade de carbono possível. Então, esse baixo carbono é para dizer, é para passar a mensagem que esse composto, que esse combustível hidrogênio, ele é fabricado, ele é obtido, sintetizado por uma metodologia que use, né, que lance mão de uma pequena quantidade de carbono. Eu não sei como são esses momentos aqui, mas eu estou aqui com o chat aberto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá certo? Eu não queria que vocês encarassem como fosse um seminário formal, queria que encarassem como se fosse uma conversa, tá certo? Então, se sentirem à vontade, podem me interromper quando quiserem, tá certo? Então, como o professor falou, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão. Deixa eu pegar aqui o laser. Então, vou fazer uma pequena apresentação do grupo do qual eu faço parte. Vou tentar fazer dar uma ideia da problematização que a gente tem nessa questão da descarbonização do planeta, as tecnologias que a gente tem disponíveis, então, a obtenção de hidrogênio de baixo carbono, o protagonismo do Ceará, pelas características, né, que a gente tem em termos de insolação, de vento, um brevíssimo estado da arte, tá certo? Por isso coloquei entre aspas, porque não é um estado da arte formal, como a gente deve estar acostumado a conhecer, da eletrólise da água. Por que eu fiz isso e coloquei entre aspas? Porque eu já imaginei que não seria um tema de muito trabalho de vocês, a parte eletroquímica. E aí no final, trouxe alguns exemplos do que a gente vem estudando no Geocol, alguns artigos que a gente tem produzido. Vou falar brevemente, só dar alguns destaques de alguns deles, e aí os agradecimentos. Pronto. Então, o que a gente faz, como o professor falou, o que a gente faz, eu venho fazendo aqui no grupo de Eletroquímica e Corrosão na Universidade Federal do Ceará. A gente é um grupo consolidado, a gente tem, esse mês a gente fez 28 anos, de existência. E a gente trabalha, que são se vocês tiverem a oportunidade de ver aqui no laboratório, essas imagens, eles são pôsteres que a gente tem espalhados no laboratório, que servem para a gente explicar para aluno novo ou para visitas que vêm vêm até nós. Então, o que a gente faz hoje? Né? A gente tem algumas linhas de pesquisa, então a gente, na pós-graduação, sendo firme do ponto de vista da pós-graduação em Química aqui da universidade, a gente atua em duas linhas, que seria a eletroquímica de materiais e o desenvolvimento de metodologias analíticas. Só que dentro da eletroquímica de materiais, a gente trabalha com eletrodeposição, trabalha com corrosão e de uns 5 anos para cá, mesmo eu tendo defendido o meu mestrado há 30 anos na área de hidrogênio, há uns 5 anos a gente tem envidado mais esforços nessa parte de energias renováveis de uma forma um pouco mais ampla e diferente do que a gente estudava na USP há 30 anos, tá certo? Então, a gente atua em diversas frentes e, por fim, nessa parte de eletroquímica de materiais e em termos de desenvolvimento de metodologias analíticas, que não vai ser o foco do tema hoje, mas a gente desenvolve essas metodologias usando sensores, eletrodos modificados, para a detecção e quantificação de substâncias de interesse biológico, como pesticida, fármaco, hormônio, corante, né? Então, algumas substâncias que causam algum problema ambiental, a gente tem interesse. E aí eu deixo aqui para vocês o nosso e-mail de contato, caso vocês queiram ter acesso a alguma publicação que vocês vejam e não tenham acesso, tem o nosso Instagram, não sou muito blogueira, mas acompanha, como é que diz? Tem que curtir, dar like, né? Dar like, curtir, compartilhar, né? E o nosso Instagram, o Instagram do Geocol tá aí para vocês. Então, o que a gente tem? Mais ou menos um pouco diferente, eu queria mostrar para vocês um pouquinho a gente ao longo dos anos. Então, essas são fotos, são momentos nossos aqui, então já deixo aqui os meus agradecimentos a todos os alunos que
vem acompanhando a gente ao longo desses 28 anos. Então, são várias formações diferentes, né, que o GeoCó teve ao longo desses 28 anos. Então, essas carinhas aí são as carinhas de quem realmente põe a mão na massa e faz os nossos experimentos. Bom, então, contextualizando, o que a gente tem? Então, a gente tem um problema ambiental grave, que é o efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa não é um problema, o efeito estufa é interessante para filtrar uma parte, né, dos raios, da incidência dos raios solares que chegam até nós, mas em função do lançamento excessivo de alguns tipos de gás na atmosfera, então a gente está tendo uma diminuição da espessura da camada que a gente tem lá na estratosfera, e a gente realmente não é um buraco, mas é uma diminuição da espessura dessa camada gasosa que a gente tem lá na estratosfera. Então, o efeito estufa é um efeito que popularmente a gente diz que ele é maléfico, mas na verdade os malefícios são todos causados pela gente, né? São ações antrópicas, né? Então são ações que a gente, né, que os seres humanos acarretam na natureza. Então a gente tem o efeito estufa, popularmente dito, causando o que a gente tem hoje como sendo as mudanças climáticas. As mudanças climáticas obrigatoriamente vão forçar ou estão forçando a gente a repensar as formas de energia ou a matriz energética que a gente vai querer usar no nosso dia a dia. E para isso, para a gente trocar de fonte de energia, a gente precisa fazer uma transição energética. Então, essa transição, ela vem sendo desenvolvida há algum tempo. Então, o acordo mais famoso que se desenvolveu entre os governantes dos países de praticamente todo o mundo se deu no chamado Acordo de Paris, em 2015. Então, já tem mais ou menos, a gente vai fazer 10 anos do Acordo de Paris, que colocou alguns objetivos, algumas metas para serem obtidas até 2030. E a gente está caminhando, devagar, mas caminhando para tentar atingir esses objetivos lá no final. Então, o efeito estufa, ou a problemática envolvida nesses aspectos, né, que a gente engloba tudo como efeito estufa, mas queria fazer destacar a ressalva que eu fiz anteriormente. O efeito estufa não é o problema em si, mas do jeito que a gente conhece, do jeito que está na mídia, a gente está quase chegando no que a gente conhece como ponto de não retorno. O que as pessoas vêm dizendo, o que significa isso? As pessoas vêm dizendo que o nosso planeta está chegando em um ponto que a gente não vai conseguir mais fazer ou retorná-lo a uma situação mais amigável, ambientalmente mais amigável. Então, se a gente continuar agindo da mesma forma, tendo as mesmas posturas com relação ao meio ambiente, a gente vai chegar nesse ponto que a gente não vai mais conseguir retornar a uma condição anterior satisfatória. Quimicamente falando, a gente chegaria a um ponto de irreversibilidade de recuperação do planeta. Então, em função disso, eu fiz questão de trazer esses termos, essa relação entre esses termos, que são mudanças climáticas e aquecimento global. No começo, a gente sempre ouvia aquecimento global, está fazendo muito calor hoje, muito mais do que nos meses anteriores, do que nos anos anteriores. Só que o aquecimento global, ou essas mudanças causadas pelo efeito estufa, não vêm só atreladas a uma elevação de temperatura. Como, por exemplo, o que a gente viu, o desastre, né, que a gente viu no Rio Grande do Sul recentemente, aqui no Brasil. Você não teve um aquecimento, mas foi um evento produzido, né, causado por esse aquecimento global. Então, como às vezes fica controverso, as pessoas agora estão preferindo usar mudanças climáticas, que englobam tanto
a elevação da temperatura, como enchentes, como os eventos sucessivos que a gente está vendo próximos, por exemplo, dos furacões nos Estados Unidos, que estão acontecendo com muito mais frequência e no intervalo muito menor. Então, o pessoal está preferindo usar mudanças climáticas de uma forma mais geral. Então, qual que é a nossa função? Se a gente quiser realmente fazer alguma coisa para a gente melhorar, a gente ter um ambiente, né, como a gente diz, né, deixar um planeta mais sustentável para os nossos filhos, para os nossos descendentes, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a pegada de carbono. Então, a pegada de carbono, esse termo que parece engraçado para a gente a princípio, tem todo um significado, porque quando a gente lança, quando a gente emite, né, principalmente CO2 na atmosfera, então os danos eles vão sendo observados. Então, a gente vai deixando marcas, vai deixando pegadas por onde essa liberação de gás passa. Então, o que a gente busca hoje, que trabalha nessa área, que se busca hoje é você diminuir essa pegada, diminuir os rastros ou os efeitos maléficos que o CO2 podem causar no nosso planeta. Isso para a gente ter um ambiente, um meio ambiente, né, mais sustentável e que a gente possa envolver um conceito que também está bastante em voga, que é o que a gente conhece como economia circular, né? Então, para a gente evitar o máximo desperdício, para a gente ser o mais eficiente possível na tentativa de recuperação do nosso planeta. Então, é super comum a gente se deparar com esses tipos de entrevistas, né, reportagens. Então, esse número mágico aqui de 1,5 graus Celsius foi o que foi definido no Acordo de Paris, em 2015. Então, precisa se tomar atitudes, ações, né, adotar ações, para que a gente não tenha uma elevação maior do que 1, foi o teto que os governantes colocaram lá no Acordo de Paris. Então, 1,5 graus na escala Celsius é a temperatura, é o delta T, né, a variação de temperatura máxima que a gente pode ter para tentar minimizar os danos no meio ambiente. Então, eu trouxe, são reportagens antigas, eu trouxe propositadamente de 2021, que realmente é antiga, 3 anos, hoje a coisa está um pouco rápida. E o aquecimento das temperaturas aqui na Terra podem ocasionar danos os mais graves possíveis. E a gente tem também aqui, por exemplo, na costa brasileira, a gente tem danos que são visíveis a olho nu. Então, por exemplo, só abrindo e fechando um parênteses, praias que eu ia quando eu era criança aqui, hoje já elas estão destruídas, as casas, as barracas de praia, porque o mar está avançando, né, em função dessas instabilidades das marés. E aí ontem estava chegando em casa, na hora do Jornal Nacional, e fazendo as minhas coisas de casa, e tinha uma reportagem que eu não pude prestar muito atenção, mas estava dizendo que no Amazonas tem crianças que não estão podendo ir à aula, porque elas, para ir para a escola, sair de casa e ir para a escola, eles têm que ir de barco, e em função da cerca do rio, eles não conseguem mais ir de barco. E para ir a pé, para crianças, por exemplo, é inviável. Então, a gente tem problemas que são muito notórios, que são muito mais divulgados, mas se a gente olhar aqui para a gente mesmo dentro, né, do nosso país, a gente tem problemas que são incomensuráveis, assim, os danos são incomensuráveis, como, por exemplo, uma criança faltar à escola porque não tem como ir, né? Então, isso é grave e acontece no norte do país. Então, a gente está falando de quanto, né? Essas emissões globais de CO2, elas são de quanto? Então, algumas coisas eu fiz propositadamente, em termos de ano, para vocês, para mostrar um pouco como as coisas já estavam complicadas em 2020, e hoje continuam mais ou menos assim. Então, aqui em termos de emissões, de quantidade de CO2 que a gente descarta na natureza, então a gente tem aqui essa escala, aqui no eixo Y a gente tem percentual de emissões, mas aqui no eixo X a gente tem
megatoneladas, então é 10 elevado à sexta potência toneladas de CO2. Então, a gente tem aqui o setor elétrico com mais ou menos, assim, em torno de 14 mil megatoneladas de CO2 sendo emitidas na atmosfera pelo setor elétrico, e para outros setores isso também se estabelece. Então, a gente tem o setor de transporte, prédios, né, os ambientes, né, prediais, a indústria siderúrgica, ferro e aço, a indústria de cimento especificamente, e de uma forma geral a indústria química, na nossa área principalmente, também com destaque. Então, a gente está falando, para vocês terem ideia, de quando a gente fala de emissão de CO2 na atmosfera, então a gente está falando dessa quantidade, né? Em toneladas, né? Então, se aqui está uma escala de 1.000 e aqui está em 10 a sexta, então é 10 elevado à nona potência de CO2, né? Então, uma quantidade gigante. Para além disso, se eu não estou muito interessado no meio ambiente, se eu só estou olhando para mim, para a minha realidade, não estou sendo muito afetada por essas mudanças climáticas, uma coisa que nos afeta bastante é a conta de energia que chega todo mês na nossa casa. Então, a nossa matriz energética ela está muito adensada nas hidrelétricas, e aqui o Brasil tem uma das contas, né, de energia mais caras do mundo. Então, aqui é o custo de 200 kWh para vários países, e aqui a gente está na segunda posição, tá certo? Então, para além dos efeitos ambientais adversos, a gente tem também o impacto, tá certo? Das nossas finanças, digamos assim, por esses problemas climáticos, né? Por essas mudanças climáticas. Então, nessa vertente de tentar ajudar o planeta e baratear as contas de energia de uma forma assim mais simples falando, as pessoas começaram a desenvolver tecnologias que a gente chama de, comumente, né, de Power to X. Power to X, essa tecnologia, esse termo está muito na moda, digamos assim, que é você sair de uma energia, ou de fontes primárias, de energias renováveis e transformar de alguma forma, de algum modo, para usar, para armazenar, para você usar nas construções, né, nos prédios, nas residências, também nas indústrias e também para atuar na mobilidade, tá certo? Desde o que a gente tem também de muito interesse hoje, que são os combustíveis sintéticos, né, usados na indústria de aviação. Então, a gente tem isso sendo muito impactado, uma economia mais do que carro elétrico, carro híbrido, motor híbrido, o que realmente as pessoas estão interessadas, a economia está interessada pela maior, digamos, pelo maior consumo, no desenvolvimento de combustíveis sintéticos, né, que sejam sustentáveis, combustíveis de aviação, que são os SAFs, SAF, de modo que esses combustíveis sejam obtidos da forma mais sustentável possível, né? Para que o ambiente, para que a gente não jogue, né, mais ainda CO2 na atmosfera. Então, eu trouxe aqui uma animação para mostrar para vocês o quanto essa cadeia de energia renovável é totalmente interligada, tá certo? Então, a gente tem, saindo das energias renováveis, a gente tem produção de H2, a gente tem produção de N2, a gente tem produção de carbono para ser usado, por exemplo, nas indústrias farmacêuticas, e de uma forma gigantesca. Então, pode ser usado na nossa casa, para aquecer nossas casas, por exemplo, quem mora em países mais frios, que tem essa problemática, na parte aqui de mobilidade, na indústria siderúrgica, no uso de fertilizantes, né? Então, amônia, nitrogênio é um dos compostos mais utilizados na indústria de fertilizante. A gente foi bastante impactado pela guerra da Ucrânia, então a gente importava, ou importa, não sei ainda, se a gente ainda importa bastante fertilizante da Ucrânia. Então, quando na guerra, né, então os preços aumentaram. Então, a gente tem a parte de agropecuária, a gente tem a parte de mineração, a gente tem todas as indústrias, e a gente tem
as mobilidades, né? Tanto do ponto de vista marítima como também aérea, tá certo? Então, o objetivo dessa animação é mostrar que a gente precisa descarbonizar o planeta, e em descarbonizando o planeta, isso significa que a gente vai tender a utilizar cada vez menos combustíveis fósseis, né? Então, aquela mudança de matriz energética que eu comentei no início, tá certo? Então, nessa perspectiva, o que é que a gente tem se desenvolvendo? A gente tem se desenvolvendo uma cadeia de valor, que a gente chama cadeia de valor do hidrogênio verde e da amônia verde, tá certo? Relembrando também que hoje a gente não usa mais tanto essa denominação verde, mas ainda a gente está no processo também de transição dos termos, não só de transição energética, mas também de transição das nomenclaturas. Então, a cadeia de valor ela é dividida em 4 níveis. Então, a gente tem produção, transformação, transporte e uso final. Então, do ponto de vista de produção, a nossa fonte de energia sempre tem que ser uma energia renovável. Então, que por meio de, por exemplo, reações de eletrólise, ou seja, quebra da molécula de água em H2 e em O2, a gente gera o H2. O H2, se você capturar da atmosfera o CO2 que já foi liberado, você pode combinar esse hidrogênio com o CO2 capturado para você promover reações químicas, desenvolver combustíveis, metanol, por exemplo. E também você pode fazer uma reação que é muito conhecida na química, prêmio Nobel, que é a reação que a gente conhece como reação de Haber-Bosch, que você combina nitrogênio com hidrogênio para dar amônia. Então, são essas formas que você tem de produzir H2 nessa cadeia. Como é que você transforma? Você pode usar o hidrogênio in natura, digamos assim, sem nenhuma transformação, usar o hidrogênio como, por exemplo, para movimentar carros, por exemplo, existem automóveis movidos a hidrogênio, mas você também pode transformá-lo. Você pode transformá-lo em combustível sintético, com metanol, como eu falei, ou você pode transformar esse hidrogênio em amônia. O interessante, muitíssimo interessante, da amônia verde, é porque, por exemplo, só abrindo e fechando um parênteses, o hidrogênio H2, o gás hidrogênio, ele é extremamente inflamável. Então, você movimentar hidrogênio, por exemplo, nas nossas estradas, que não são as estradas maravilhosas que vocês têm aí em São Paulo, a realidade de vocês é totalmente diferente da nossa aqui no Nordeste. Então, você transportar, um reagente ou um combustível extremamente inflamável com os riscos que a gente tem nas nossas estradas é extremamente insalubre, para dizer o mínimo. Então, o que o pessoal faz? O pessoal prefere transportar hidrogênio, H2, como amônia. Porque percebam, se quando eu combino N2 com H2 eu tenho amônia, então eu transporto esse combustível, amônia, por navios, por exemplo. Quando eu chego no local, por exemplo, que eu preciso usar o H2, eu faço a reação química inversa. Eu quebro a molécula de amônia, de NH3, e volto a ter o H2, tá certo? Então, eu gero amônia localmente, transporto esse combustível H2 na forma de amônia. Quando eu chego no meu local, na minha indústria siderúrgica, por exemplo, eu faço o processo inverso e restauro o H2. É assim que o pessoal tem feito. Então, esse transporte pode ser marítimo, pode ser por meio de caminhões, pode ser por gasoduto, ou então simplesmente eu posso armazenar aquela energia na forma de amônia para usar quando eu precisar. E aí a gente tem o uso final. O uso final de hidrogênio é o mais amplo possível. Então, eu posso usar na indústria siderúrgica, como já tinha dito, na indústria química, nas refinarias, posso usar também nos diferentes tipos de transporte, posso usar para aquecimento, como já tinha visto naquela animação, e também posso
transformar, usar essa energia, esse combustível, hidrogênio, para obter um outro tipo de energia. Então, isso tudo, essa cadeia de valor, todos esses itens têm custos, obviamente, mas sempre pensando nessa questão de a gente tornar o nosso planeta mais sustentável. Então, falando especificamente dessa cadeia de valor, mas sem entrar em muitos detalhes, mas só para mostrar para vocês que a gente tem parte dos recursos primários e a gente tem o topo da cadeia, o meio da cadeia e o nível mais baixo da cadeia. Então, a descrição de cada um desses itens, basicamente, por exemplo, aqui quando a gente tem os recursos primários, a gente tem que adquirir, né, esses recursos e utilizar esses recursos que são primários, que estão disponíveis na natureza, que é a água, o sol, o vento, e aí a gente faz essa transformação desse recurso. Então, no topo da cadeia, a gente tem hoje as reações de eletrólise, as reações eletroquímicas, que seriam envolvidas basicamente na quebra da molécula de água. Então, a molécula de água, H2O, ela vai quebrar em H2 e vai quebrar em O2. E aí você pode fazer isso por eletrólise, você pode fazer separação de gás, você pode fazer purificação, e depois, na sequência, você faz o armazenamento dessa energia para usar quando quiser, quando precisar. Então, o meio da cadeia é pensado sempre no sentido de você desenvolver uma infraestrutura que ainda não existe, para a gente conseguir armazenar, transportar e distribuir esse combustível. Então, eu costumo dizer que gerar hidrogênio hoje já está, a tecnologia para você obter hidrogênio, H2, o gás, está dominada. Como eu disse para vocês, defendi meu mestrado há 30 anos com hidrogênio. Mas a dificuldade sempre foi no transporte e no armazenamento, pelas características desse tipo de combustível. E aí depois, no final, lá na parte mais baixa da cadeia, digamos assim, de valor, você tem a utilização em si, né? Que seria por meio das várias aplicações, como a gente colocou também naquela animação, que são as mais diversas possíveis, tá certo? Os orçamentos, né? Então, vai depender se eu vou gastar mais recurso, se eu não tiver um ambiente, né, favorável, e é isso, por isso que a gente vai falar em breve sobre o protagonismo do Ceará, porque aqui faz calor sempre, aqui tem agora nesses meses de setembro até dezembro, a gente tem uma quantidade de vento bastante grande, então a gente consegue, então os parques eólicos agora, nessa época do ano, estão funcionando a todo vapor. Então o orçamento varia bastante, inicialmente nessa questão da aquisição dos recursos primários. Mas, quando você vai começar a obter o material, então a gente tem alguns itens que são os que encarecem, digamos assim, o processo. Então, na parte de eletrólise, então é de se esperar que os maiores investimentos sejam nos eletrolisadores. Então, a gente tem as fontes de alimentação, a gente tem que abastecer o nosso eletrolisador com água. Aí quero chamar a atenção nessa parte a um aspecto importante. Então, os eletrolisadores hoje, eles utilizam, né, como veículo, digamos assim, para a reação eletroquímica acontecer, eles usam água. Só que, por exemplo, eles usam água potável, água que as agências, né, o SAI daí, SAI, né, em Sorocaba? Acho que é. Então, a gente tem as companhias de abastecimento de água gastando, né, fazendo investimento para fazer esse tratamento de água, e aí a gente usa essa água tratada, cara, potável, cara, para fazer a quebra. Então, o que hoje tem sido feito, junto com a Embrapa daqui, a gente tem uma Embrapa aqui dentro do campus, que é o Embrapa Agrotropical, então trabalha com muita fruta, né? E a gente tem uma unidade da Ceasa aqui, perto. Então, o que os pesquisadores da Embrapa estão fazendo é tentar produzir, entre aspas, uma sopa com esse resto de alimento que é perdido diariamente na Ceasa,
e aí eles estão tentando gerar hidrogênio a partir dessa sopa. Eles fazem, né, eles trituram, moem, né, todos os restos de frutas que seriam descartados ao final do dia de trabalho da Ceasa e tentam gerar hidrogênio lá nos reatores deles de fermentação. E também tem uma parte desses trabalhos que estão sendo feitos com águas de reuso, ou seja, água que é utilizada que seria descartada, por exemplo, e tratada a partir de estação de tratamento de efluente. Então, a tendência hoje é não usar nos eletrolisadores água potável cara para fazer essa quebra. Então, feche parênteses. E a gente tem os diferentes tipos de matéria-prima, como eu citei agora. Então, na parte do meio da cadeia, que é essa parte do transporte, armazenamento e transporte, a gente tem um gasto, obviamente, com armazenamento, a gente precisa comprimir esses gases para eles poderem ser transportados com maior facilidade, com caminhões, digamos assim, navios com dimensões usuais, a distribuição em si e o transporte. E aí, no final, as tecnologias mesmo de utilização, a gente tem as células a combustível, a gente tem as aplicações industriais, a gente tem o reabastecimento de energia para o sistema, e a gente tem o usuário final, que seríamos nós, por exemplo, nos carros movidos, por exemplo, a hidrogênio. Então, as fontes de energia, eu trouxe esse slide para mostrar somente as fontes de energia e as eficiências, tá certo? Então, já vou começar meio atrapalhado, mas queria dar um destaque aqui para a energia hídrica, que tem uma eficiência de 90%, de mais de 90%, mas a gente tem vários problemas com a energia vinda da água, porque a gente está muito submetida à sazonalidade, né? Então, por exemplo, aqui no Nordeste tem períodos de muita seca, e a gente pode vir a ficar sem água em algum momento, e aí a gente depender dessa matriz única hídrica pode ser um problema. Então, a gente tem como tecnologias, a gente tem a energia solar, com o uso das células fotovoltaicas, tem uma eficiência ainda baixa, de 12% a 20%, a energia eólica, que aproveita a energia dos ventos, então a gente já tem uma eficiência mais alta, de 40% a 50%. A gente tem uma energia solar concentrada, que você concentra a energia e depois você aciona uma turbina. Então, tem quando você concentra para liberar, você tem algumas perdas. A energia hídrica que eu já falei, e a biomassa. Então, a gente converte restos de materiais orgânicos, como madeira, resíduo agrícola, que foi isso que eu falei que os pesquisadores da Embrapa fazem com esses restos, né, de alimentos, que tem uma eficiência entre 25% e 45%. Aqui no Ceará, especificamente, Bahia, como a gente tem uma produção de coco, né, aquele coco verde que chama coco da Bahia, mas é o nome dele, mas tem em todo lugar, mas aquele coco verde, então, depois que a gente toma água de coco, o que a gente faz com o coco em si, né? Então, existem projetos para fazer o beneficiamento e usar o coco em si como fonte de biomassa. Então, as demandas por energias no mundo inteiro são, obviamente, variáveis. Então, a gente tem aqui a China dominando por tudo, né? Pela capacidade, pela quantidade de pessoas, primeiramente, mas também pelo parque tecnológico que vem sendo desenvolvido. E a gente tem o Brasil aqui, tá certo? Essa escala aqui está em barris, né? Milhões de barris de óleo, né? O equivalente, né? A unidade de equivalência aí foi barris de óleo, né? De petróleo, digamos assim. E aí a gente tem o Brasil aqui figurando aqui nessa região aqui que eu estou indicando com o mouse, com o laserzinho. Então, a capacidade instalada que a gente tem de energia elétrica no Brasil está distribuída dessa forma. Então, a gente tem energia hidráulica com quase 48%, energia térmica com 21%, energia eólica com 13%, energia solar com 18%, e essa energia que vem das gerações, que é o que quem já tem placa solar nas suas casas consegue gerar e devolver o excedente para o sistema, em torno ali de 13%. Então, isso é o que a gente tem hoje no Brasil, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.
Só que tem um detalhe. Ao longo dos anos, o que a gente vem vendo em termos de custo, que é o que interessa para a gente em algum momento. Então, as energias renováveis, elas tiveram em função de estudos que vêm sendo realizados, né, em profusão, a gente tem uma diminuição de 81% nos custos. Então, você colocar a placa solar na sua casa há 10 anos era infinitamente mais caro do que colocar hoje. Então, a gente tem a energia eólica com a tecnologia para você instalar aquelas usinas eólicas, tiveram um custo, uma redução de custo de 31%, a biomassa 3%, e o que é interessante é que a energia, esse vetor, né, a energia advinda das hidrelétricas continuou sempre igual. Não houve nenhum investimento, continua tudo sempre igual, os custos continuam sempre iguais. Então, na hora que a gente olha para essa redução de custos, parece bastante tentador a gente tender a ir para as energias renováveis. Em termos de investimentos, o que a gente tem? Né? O maior investimento que a gente tem no mundo é em energia solar. Depois a gente tem 37% na energia eólica onshore, ou seja, no continente. 9% em energia eólica offshore, que são aquelas usinas eólicas no mar, e 13% em outras energias, em outros tipos de energia. E aí, quem é que mais investe nesse tipo de tecnologia, né? É o pessoal da Ásia, seguido, né, mais ou menos empatado aqui nos Estados Unidos e na Europa, e depois 10% do restante dos outros países. Então, uma característica extremamente interessante e importante do Brasil é que, por exemplo, qual é o percentual na nossa matriz energética que a gente tem de fonte renovável ou de fontes renováveis? Vejam só, 46% da nossa matriz energética hoje, atual, no Brasil, 46% advém de fontes renováveis. Então, a gente é protagonista, todos os países estão olhando para a gente, Alemanha, Holanda, todo mundo olhando para a gente para tentar fazer parceria para usar um pouco da energia ou uma boa parte da energia que a gente produz ou tem capacidade de produzir aqui nos países de origem, tá certo? Então, se você olhar para esse histograma, a gente tem 46% de fonte renovável na nossa matriz energética, 15% na Europa, 13% na China, 12% nos Estados Unidos, mais ou menos 8% na Índia, e o mundo, globalmente, 14%. Então, a gente tem um protagonismo, né, muito importante e a gente tem que aproveitar esse momento, eu acho. Então, qual é a capacidade global de produção de energia renovável que a gente tem aqui nessa escala em gigawatt, né? Então, se você olhar aqui, o azulzinho é hidrelétrica, o cinza é vento, é eólica, e o amarelo é solar, o verdinho aqui é a biomassa, né? E o azulzinho, que só vai aparecer aqui mais em destaque no último ano. Então, para vocês perceberem que a gente tem, com exceção da energia hídrica, que tem mais ou menos ali uma oscilação para mais, né? Digamos, vamos ser justos, né? Tem uma oscilação positiva, mas as outras energias elas estão crescendo com uma taxa maior, né? Então, pensei em trazer para vocês que estão aí, né, na batalha, se já estão empregados ou que permaneçam, ou que se não estão empregados ainda, que vejam essa possibilidade, que coloquem aí no radar de vocês energia renovável. Então, eu trouxe aqui algumas informações sobre empregabilidade, né? Então, a gente tem em milhões de empregos, né? Então, esse é o ranking que a gente tem. Então, a gente já tem uma inversão, deixa eu botar aqui. Então, a gente tem energia hídrica sendo a maior fonte de energia no mundo, mas se a gente olhar aqui para emprego, a energia solar fotovoltaica é a que vem investindo enormemente. Percebam aqui o salto de 2022 para 2023 em milhões de empregos. Então, em 2022 a gente tinha 4,90, em 2023 7,11 milhões de empregos. E todas as outras continuam sempre crescendo, com exceção
da energia hídrica. Percebam aqui, 2022 foi 2,49 e no ano passado 2,32. Então, já teve uma redução na empregabilidade nesse setor. Então, se a gente quiser investir nessa área, então, energia renovável do ponto de vista de empregabilidade, parece que está ok. E aí, aqui é um mapa que mostra, né, em termos de distribuição. E o que é interessante é que a gente tem aqui a China, com 7.388, o restante da Ásia com 2.161 milhões de empregos, e a gente vem aqui na terceira posição, o Brasil vem na terceira posição, com 1.567 milhões de empregos, tá certo? Então, é uma quantidade bastante grande de pessoas trabalhando nessa parte de energia renovável. E, especificamente, recortando por setor, né? Então, aqui para falar de energia solar fotovoltaica, a gente tem aqui, sempre vai ser a China, né? Então, até tem essa quebra de escala aqui, porque é fora de escala, né? Mas a gente tem o Brasil aqui na quarta posição de empregabilidade no setor de energia solar fotovoltaica. Do ponto de vista de energia eólica, o Brasil também em quarto lugar. Do ponto de vista de energia hidrelétrica, eu não consegui o ranking assim do Brasil muito fácil, mas a gente olhando aqui, então tem China em primeiro, Índia em segundo, se a gente não considerar todos os outros, a gente vai estar em terceiro lugar. E do ponto de vista de biocombustíveis, a gente tem o nosso protagonismo, né? No caso do etanol, na indústria do etanol, a partir da cana-de-açúcar, então o Brasil configura aqui em primeiro lugar. Então, esse é o panorama que eu queria dar para vocês, e aí falando especificamente do processo de eletrólise em si, que é o que a gente tenta fazer aqui no laboratório, eu trouxe esse slide para tentar mais ou menos imaginar como a gente faz a nossa reação de síntese eletroquímica do H2. Então, aqui nesse ponto 1, a gente tem a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, então a gente por exemplo, pode colocar aqui no teto aqui do departamento, a gente pode colocar a placa solar e o fornecimento de energia do nosso laboratório pode ser por energia solar, fotovoltaica, e aí essa energia vai ligar o nosso equipamento que vai fazer a nossa fonte de corrente, que vai fazer essa quebra da molécula de água. Como é que a gente faz isso do ponto de vista eletroquímico? Então, tem uma célula parecida com essa. Então, a gente tem 2 eletrodos que são submersos em água ou em qualquer outro eletrólito, como a gente chama, e eles são conectados a uma fonte de energia que vão aplicar uma corrente de forma contínua. Quando a gente aplica essa corrente elétrica, a gente faz a eletrólise da água. Então, a gente quebra a molécula da água pela passagem de corrente elétrica. É isso que significa eletrólise. Então, a gente faz a dissociação do hidrogênio, gás, H2, em oxigênio, O2, a partir da conexão, da junção, tá certo? Desses 2 eletrodos, desses 2 materiais, que é o que a gente efetivamente estuda nos nossos laboratórios. Materiais que a gente vai utilizar nesses eletrodos. Então, quais são as vantagens dos processos eletrolíticos? É um processo extremamente versátil, você consegue armazenar, porque o gás que é gerado na nossa célula, a gente consegue armazená-lo, eu consigo transportar esse gás, como ele mesmo, ou então na forma de amônia, como a gente já viu antes, e ele é um processo, esse processo de eletrólise, ele é um processo 100% sustentável. Tem como desvantagem ser ou ainda ter um custo mais elevado, você ter um maior gasto de energia para fazer essa quebra da molécula de água e você tem que ter muito cuidado com segurança, por causa do fato do H2 ser inflamável. Então, nesse caso específico, do ponto de vista de ser 100% sustentável, o que a gente pode dizer a respeito disso? O hidrogênio verde, ou hidrogênio de baixo carbono, ele não emite gases poluentes, nem durante a combustão, nem durante o processo de produção. Então, essa é uma característica, ou essas são características muito interessantes para essa produção, para esse tipo de produção.
E quais são, onde é que essa quebra da molécula de água é feita? Essa molécula é quebrada em uma célula um pouco diferente da que a gente usa no laboratório, que a gente chama de eletrolisador. O eletrolisador tem tecnologias diferentes. Eu trouxe duas das tecnologias que existem hoje. Então, a gente tem um eletrolisador que a gente chama do tipo PEM, que usa uma membrana protônica, que ela permite a passagem de prótons por ela. E a gente tem os eletrolisadores alcalinos. Sem entrar em muitos detalhes, eu trouxe um resumo para vocês, para ler para vocês. Então, esse eletrolisador tipo PEM, ele utiliza uma membrana eletrolítica de polímero, é um material sólido, é uma membrana sólida, que é capaz de conduzir esses prótons, e prótons a gente considera o nosso H+. Então, a célula de eletrólise, ela tem um ânodo, que é onde vão acontecer as reações de oxidação, e um cátodo ou catodo, que é onde vão acontecer as reações de redução. E esses dois eletrodos, como mostrados aqui, eles vão estar separados por uma membrana polimérica. O que vai acontecer? Quais são as reações que vão acontecer no anodo? No anodo vai acontecer a quebra da molécula da água, você vai gerar o próton, H+, e vai gerar oxigênio, O2. Do lado do cátodo, do lado do catodo, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse próton que foi gerado no ânodo, ele vai ser consumido, ele vai ser reduzido e vai formar o H2. Então, quando você quebra a molécula de água, como eu tinha dito antes, você gera o O2, e gera o H2. Do lado do eletrolisador alcalino, o que a gente tem? A gente tem a utilização de um eletrólito alcalino, seja uma base, hidróxido de potássio, e esse eletrólito ele vai ser capaz de gerar OH-. Então, a gente vai ter as nossas reações acontecendo nesse sistema a partir dessa espécie, a partir da geração de OH-. Mas, em linhas gerais, não queria entrar muito na química do processo, mas queria que vocês tivessem em mente que a gente vai quebrar a molécula de água e, por meio dessa quebra, a gente vai gerar o nosso próton, H+, e o nosso gás, O2. Então, esse próton vai se movimentar, vai chegar do outro lado, no outro eletrodo, e ele vai sofrer essa outra reação eletroquímica e vai gerar um H2. Em suma, é isso que eu queria que vocês tivessem em mente. Esses eletrolisadores, isso ficou meio ruim aqui, mas a eficiência desses eletrolisadores são um pouco parecidas, mais ou menos entre 50% e 80%. A pureza do hidrogênio gerado é altíssima, tá certo? O que encarece. Um eletrolisador, para vocês terem ideia e falar em termos de preço, um eletrolisador custa um eletrolisador para produzir, por exemplo, 100 kWh, por exemplo, custa mais ou menos 1 milhão, em termos de reais, 1.200.000 reais. Só o purificador do hidrogênio, que a gente vai ter que ter ele puro saindo do sistema, só o purificador custa em torno de 500 mil reais, tá certo? Então, o purificador é muito importante no processo. Então, o eletrolisador alcalino é um pouquinho maior que o PEM, tá certo? Então, 0,1 metro quadrado, 0,05 metro quadrado por quilowatt, e esse Ezinho todo quilowatt é energia, mas aí o Ezinho é para dizer que é energia elétrica. E aí as aplicações mais comuns que a gente tem nos dois eletrolisadores é abastecimento de água, né? Eles podem ser abastecidos com água impura, que são aquelas águas de reuso que eu falei para vocês. Podem ser utilizados também na indústria química, em refinaria, pode ser utilizado em grande escala ou então em pequena escala. Eu posso distribuir essa energia a partir do hidrogênio gerado nos eletrolisadores. E quando eu posso distribuir, eu posso usar na mobilidade de automóveis e eu posso ter
um eletrolisador, uma planta de hidrogênio, como a gente chama, abastecendo uma indústria do lado, por exemplo. Aqui a gente tem uma indústria de beneficiamento de massas, macarrão, margarina. Então, a margarina vem de gordura hidrogenada. Então, do lado dessa indústria dessa planta industrial de margarina, a gente tem uma planta de hidrogênio. Então, essa indústria é autossuficiente na produção de hidrogênio. Então, você pode ter uma planta de geração de hidrogênio do lado de uma outra planta principal, digamos assim. E aí, do ponto de vista de quem produz, né, de quem fabrica, são os chineses. Os eletrolisadores produzidos na China são os mais utilizados hoje, e a gente tem os eletrolisadores que estão hoje em uso no Brasil, são, vou dizer, 99% da China, por causa das parcerias e das relações comerciais que o Brasil tem com a China. E aqui vai ser um slide que eu vou talvez pecar pelo antididatismo, mas eu queria ler com vocês, porque às vezes a gente fica com uma ideia um pouco diferente ou incorreta do que sejam as fontes de energia renovável, fontes de energias renováveis. Então, eu queria ler esse relatório que foi produzido aqui no Ceará esse ano, novinho. Diz assim: os eletrolisadores parecem ineficientes em termos de energia à primeira vista, em função da eficiência reduzida por suas múltiplas conversões. Então, eu tenho várias reações químicas, eletroquímicas acontecendo dentro dos eletrolisadores, e depois disso eu ainda tenho, se eu quiser usar o hidrogênio no meu carro, eu ainda tenho que transportar, eu tenho que armazenar, e isso vai gerando perdas ao longo do processo. Entretanto, o poder calórico ou calorífico do produto final é muito alto, em comparação a muitos outros combustíveis. E aí eu trouxe aqui uns dados termodinâmicos, né, mais ou menos da minha área. Então, sem se preocupar muito aqui, imagine que essa unidade aqui é uma unidade de energia, então considerem aqui a gasolina como 47.800 e considerem aqui no final o hidrogênio como 142 mil. Então, percebam como por quilo de hidrogênio gerado eu tenho uma quantidade de energia muito maior do que eu tenho na gasolina, por exemplo. Então, em comparação a muitos outros combustíveis, e sua versatilidade e alta empregabilidade pode tornar o hidrogênio economicamente viável onde há escassez de fontes alternativas de energia ou desincentivo para emprego de fontes, né, de combustíveis fósseis. Além disto, em áreas sem conexão elétrica ou no transporte de longa distância, principalmente transoceânico ou terrestre, por gasoduto, o hidrogênio é uma alternativa possível à eletricidade, tá certo? Porque eu posso ter um sistema circular onde eu tenho a energia advinda do hidrogênio retroalimentando aquele eletrolisador que vai produzir o hidrogênio. Então, eu tenho o que a gente conhece o conceito de economia circular. Eita, 50 minutos. Então, o mercado do hidrogênio hoje é muito versátil, então eu uso em transporte, eu uso nas nossas residências, eu uso do ponto de vista industrial e tem outros, né, por exemplo, como uso na indústria de fertilizantes. Em milhões de toneladas, o consumo mundial de hidrogênio está mais ou menos equiparado na indústria, aqui em laranja, e no refino em cinza. Então, você tem a cadeia, né, toda produtiva, a cadeia de valor, toda interligada nesse vetor energético que é o hidrogênio. Aqui eu trouxe um mapa para mostrar para vocês quais deverão ser a projeção de custo de hidrogênio verde ou hidrogênio de baixo carbono em 2030, tá certo? Então, sem se preocupar muito aqui com o que seja o valor, mas só para mostrar que pelas cores, né? Então, quanto mais vermelho, melhor. Então,
a gente percebe que o mundo todo está se movimentando nessa questão, tá certo? E está quase todo mundo meio laranja, quem não está muito laranja está ficando, porque os países estão investindo nessa tecnologia, e quanto mais investimento você tem, menor é o custo dessa produção. Então, falando especificamente da eletrólise da água, a eficiência de conversão que a gente tem é em torno de 67%, que é o que eu tinha dito, mas 67% talvez não seja ainda muito bom, né? Mas os estudos, né, e o investimento está propiciando um aumento cada vez maior desses efeitos, né, ou dessas eficiências de conversão. O que a gente tem de promessa ou proposta até 2030 é o investimento pesado na energia solar fotovoltaica, tá certo? Que é essa coloração mais azul, tá certo? Então, se a gente tivesse que investir em algum nicho em termos de energia renovável, por esse gráfico, deveria ser energia solar. Aqui falando especificamente do Ceará, o que a gente tem, né? A gente tem um porto que foi construído mais recentemente, fica na nossa costa, e uma das características desse porto é que ele tem proximidades com mercados. Como assim mercados? Porque pela nossa posição geográfica, a gente está muito perto da Europa, então o Porto do Pecém é um porto que foi construído de forma PPP, que é uma parceria público-privada, então tem investimento do governo pesado, do governo holandês, tá certo? Então é um porto que ele tem um co-irmão na Europa, que é o Porto de Roterdã, na Holanda. Então, para isso, né, o governo do Ceará ofereceu vários benefícios fiscais, né? Então, para atrair os investidores para cá. E aí, no entorno do porto, a gente tem indústrias siderúrgicas, indústrias de cimento e outras indústrias. Então, aqui tem um pouquinho de um mapa de como é que aqui é a representação do que a gente chama de hub de hidrogênio verde aqui no complexo do Pecém. Então, o porto, ele fica perto de uma cidade, então tem uma área residencial que já pode receber uma parte dessa energia. Então, foi toda a malha rodoviária foi alterada, então tem trem, tem beneficiamento das estradas, então fica muito perto do aeroporto. Então, a gente tem linhas de transmissão não está muito aí na moda para vocês, mas a Enel construiu várias linhas de transmissão para facilitar o escoamento dessa energia. Então, também no porto, a gente consegue estocar hidrogênio, a gente tem uma planta de dessalinização, pega a água do mar e torna ela potável, e é uma planta verde. Então, a gente tem uma parte de usina eólica onshore, que é no continente, tem essa parte aqui no 9, que é offshore no mar. Então, tem as placas solares, então a gente tem indústrias dentro do porto, e a gente tem aqui o que interessa para a gente, que é a planta de eletrólise lá dentro, tá certo? Então, é um complexo bastante inovador no Brasil, que existe aqui no Ceará. Do ponto de vista do Ceará, hoje, esse ano de 2024, como é que está a nossa matriz, né? A nossa matriz energética, hoje ela está distribuída dessa forma, tá certo? Do ponto de vista só das renováveis. Então, lá no Porto do Pecém tem as usinas termoelétricas, que são terrível, porque usam uma quantidade grande de água. Então, a gente tem 1,69 gigawatts produzido por usina termoelétrica, 2,59 gigawatts produzido pelas plantas, né? Pelas plantas eólicas, né? Pelos ventos, e por meio de energia solar fotovoltaica, 1,25 megawatts. Então, do ponto de vista de capacidade instalada que a gente tem hoje no Ceará, a gente consegue produzir 5,56 gigawatts de energia aqui, tá certo?
Do ponto de vista de energia hídrica, a gente não é nem um pouco protagonista pelas características, né, do Nordeste, do semiárido, pouca chuva, com essas situações, essas condições que vocês já devem estar familiarizados, né? Então, temos bastante dificuldade na parte hídrica pelas secas. E a gente ainda não tem nenhum protagonismo na parte de biomassa. Então, do ponto de vista de potencial de energias renováveis, a gente tem energia solar fotovoltaica, a capacidade do Ceará, não instalada ainda e não ainda produzindo, mas o potencial. Então, energia solar fotovoltaica, a gente conseguiria, eu tenho potencial para produzir 643 gigawatts por causa da incidência solar, por causa dos ventos, a gente pode produzir 94 gigawatts no continente e 117 gigawatts no mar, e por uma geração híbrida, combinando, né, fontes de energia, 137 gigawatts. Daí, nessa perspectiva, para tentar contextualizar mais ou menos vocês de como a gente vem pensando e por que a gente, nos últimos 5 anos, resolveu voltar a investir nessa tecnologia, né? Eu fiz anteontem, né? Anteontem eu fiz uma busca para mostrar para vocês o mais próximo da realidade possível. Então, eu fiz uma busca no Web of Science há 2 dias, colocando simplesmente essa palavra-chave, water split, que significa que a gente vai quebrar a molécula da água de alguma forma. Então, vieram quase 71 mil registros, deixei tudo aberto, sem nenhum filtro, e a gente tem aqui todas as áreas que a gente pode, as principais áreas que a gente pode ter trabalhando nesse tema. Então, a gente tem fisicoquímica, parte de materiais, a parte de multidisciplinar e assim por diante. Mas só queria que vocês prestassem atenção nesses 71 mil. Depois, eu fiz uma busca colocando water splitting e líquidos iônicos, já vou dizer o que significa, e a gente teve uma busca reduzida para 384 registros. Continuam mais ou menos fisicoquímica, química multidisciplinar, e aí depois, quando a gente faz um outro filtro, water splitting e solventes, esse Deep Eutético Solvent, tradução literal é solvente eutético profundo, a gente teve 70 registros. Por que eu fiz essa busca, né? Por que eu trouxe esses exemplos para vocês? Porque desde que a gente desenvolveu, a ciência, né, desenvolveu essas reações eletrolíticas, e eu comentei sempre, a gente usou sempre como veículo, como eletrólito, a gente usou a água. Só que a gente tem uma perda de eficiência das reações eletroquímicas nos eletrolisadores quando a gente usa água, porque a gente tem as características da água, de estabilidade da água, muito próximas da região de interesse da produção dos nossos materiais. Vou falar de novo. Então, quando eu uso um eletrólito, eu uso água como nosso solvente. A água, nos nossos experimentos, eu consigo quebrar a molécula de água em uma mesma região de potencial elétrico que eu forneço para o meu sistema, que as minhas espécies eletroativas, os meus cátions metálicos, poderiam se recombinar e sofrer reações de redução para gerar os revestimentos. Vou dar um exemplo prático. Os eletrolisadores hoje, a tecnologia dos eletrolisadores comerciais, todos eles são baseados em metais nobres, platina, por exemplo. Então, os eletrolisadores, os eletrodos utilizados nos eletrolisadores, eles são de metais nobres. E se são metais nobres, eles são muito caros, porque tem escassez, enfim. O que é que a gente tenta fazer hoje na eletroquímica? A gente tenta desenvolver materiais funcionais, que é o que está lá no título, que tenham uma função semelhante àqueles metais nobres. E quais são esses metais? Ferro, cobalto, níquel. E esses metais, e os cátions desses metais, ferro 2, ferro 3, 3+, 2+, cobalto 2+, níquel 2+, esses cátions metálicos, eles
oscilou a energia, mas tudo bem. Esses cátions metálicos, eles sofrem o processo de redução, ou seja, a combinação com o elétron, na mesma região que a molécula de água. Então, isso diminui ainda mais a eficiência do processo. Então, tem mais ou menos uns 10 anos que a gente decidiu não trabalhar mais na produção dos nossos materiais em meio aquoso. Então, a gente usa esses solventes. A gente usa líquido iônico ou a gente usa os solventes eutéticos. Por quê? Porque quando a gente usa esses solventes orgânicos, a gente desloca a reação de eletrólise da água. Então, a gente tem uma janela ou intervalo de potencial que é muito mais amplo do que quando a gente usa água, tá certo? Depois posso, se vocês não entenderem, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa motivação de você ter poucas coisas, poucos grupos estudando a formação de hidrogênio em meio orgânico, foi o que motivou a gente a enveredar, 10 anos atrás, enveredar nessa seara. Então, o que eu queria deixar registrado, 71 mil registros, se eu não fizer nenhum filtro, se eu colocar líquido iônico já reduz bastante, para 384, se eu colocar um tipo específico de líquido iônico, que são solventes eutéticos, eu reduzo para 70. Então, eu saio de 70 mil para 70. Então, eu achei muito significativo mostrar essa revisão rápida que eu fiz do estado da arte, por isso que eu botei entre aspas para vocês. Então, o que são os líquidos iônicos, né? Os líquidos iônicos, eles têm tem duas partes na estrutura, então tem essa parte, né, que a gente considera que são os sais de amônio quaternário, que são os nossos prótons, e os ânions são os ânions mais comuns, cloreto, brometo, tiocianato, por exemplo. Então, eles têm algumas características, como eles são um pouco voláteis, são um pouco inflamáveis, não são tão viscosos, então tem uma condutividade iônica muito favorecida, né? E eles são utilizados muito, muito, muito utilizados, tá certo? Em várias áreas da indústria, tá certo? E também no desenvolvimento como no desenvolvimento de eletrocatalisadores, que é o nosso interesse aqui no nosso laboratório. Então, a gente usa os líquidos iônicos como veículo, como solvente para a produção de eletrocatalisador. E eu consegui esse resultado, que também extrapola para 2030, como é que é o mercado dos líquidos iônicos, para mostrar como ele vem sendo utilizado de uma forma crescente mundialmente, tá certo? Então, é um tipo de indústria que está também com bastante foco nela. Pronto, mas o que temos de desvantagem quando a gente utiliza os líquidos iônicos? Os líquidos iônicos, eles têm uma capacidade muito grande de absorver água. E vocês lembram que a gente não queria trabalhar com água, a gente não quer mais trabalhar com água. Então, para a gente trabalhar com líquido iônico, a gente precisa de uma infraestrutura um pouco mais elaborada, como o uso de glove box, para a gente conseguir trabalhar em ambiente controlado, sem água. E para a gente isso aqui não funcionou porque a gente não tem recurso suficiente para fazer as nossas sínteses em ambientes controlados. Então, a gente usa agora uma classe de líquidos iônicos, um tipo de líquido iônico que a gente chama de solvente eutético profundo. Então, eu trouxe aqui esse gráfico para mostrar para vocês o que significa. Primeiro, qual é a vantagem? Eles não absorvem tanta água quanto os líquidos iônicos originais. E como é que a gente faz isso? O que significa? O que significa essa imagem termodinâmica, química termodinâmica? Então, eu tenho dois compostos que vou combinar em uma determinada proporção única, na escala que em Y eu tenho a temperatura de fusão, então eu vou juntar dois compostos, vou combinar dois compostos
que quando combinados têm uma temperatura de fusão menor do que a temperatura de fusão dos compostos originais. Então, isso é o que a gente considera como uma solução eutética ou um solvente eutético, que os compostos de partida têm ponto de fusão maior do que o composto final, tá certo? Então, você tem um benefício em ganho de energia quando você precisa de menos energia para formar a tua solução. A gente tem líquidos, a gente tem solventes eutéticos, hidrofílicos e hidrofóbicos, e aí os usos são os mais variados, pelo horário não vou entrar muito em detalhes nisso. E aqui eu trouxe uma linha do tempo para vocês perceberem que é um tipo de sistema que vem sendo utilizado, né, há muito tempo. Então, o primeiro solvente, a primeira mistura eutética foi publicizada em 1884. Em 2003, a gente teve a marca, assim, né, a marca dessa definição de solventes eutéticos profundos, que a gente conhece como DES, né, que é esse acrônimo DES. E aí ele vem sempre num crescente de aplicação, e hoje a gente tem os 10 que a gente chama de naturais, tem os 10 terapêuticos, e tem os 10 que são supramoleculares. Então, a gente pode ter uma gama bastante diferenciada, né, de aplicação desses solventes eutéticos profundos. Então, eles são utilizados para a limpeza da água, para a obtenção de purificação da água, para a obtenção de energia, né, verde, como a gente vem comentando, e também para os usos biotecnológicos nas indústrias farmacêuticas. Os solventes eutéticos são muito utilizados nas sínteses de fármacos, por exemplo. E a gente tem várias formas de preparar os solventes eutéticos, né? Então, a gente pode trabalhar por aquecimento, a gente pode trabalhar, obtê-los por maceração, a gente pode trabalhar como sendo uma espécie de um moinho de bola, tá certo? Então, a gente tem várias formas de preparar no laboratório esse tipo de solvente. E no nosso laboratório, a gente prepara por aquecimento. Então, tem uma animaçãozinha aqui para mostrar para vocês. Então, a gente tem uma chapa aquecedora, que a gente aquece a mais ou menos 70, 80 graus, e a gente coloca dentro de um recipiente, de um becker, por exemplo, os nossos dois compostos. A gente tem que dois compostos são esses? A gente tem que ter um doador de ligação de hidrogênio e a gente tem que ter um aceptor de ligação de hidrogênio. Não vou mais entrar muito na química disso. Então, são dois compostos com características diferentes. A gente aquece essa solução até 80 graus, vai sempre monitorando a temperatura, até a gente obter um líquido incolor. Quando a gente obtém esse líquido incolor, o nosso solvente está pronto, a gente vai ter pesado em uma balança os nossos sais de interesse, a gente solubiliza, vai ter uma solução agora, não mais solvente, a gente vai ter uma solução, ou seja, o soluto e o solvente combinado com as nossas espécies de interesse, os nossos cátions metálicos, que vão sofrer o processo de redução para gerar hidrogênio, e aí a gente tem a nossa solução de trabalho pronta. Então, isso é o que essa produção simples de solvente é muito fácil de fazer, de preparar, e é isso que os nossos alunos têm feito. E aí eu trouxe alguns exemplos de trabalhos que a gente tem feito. Então, a gente produz, por exemplo, revestimentos à base de zinco-cobalto, usando como solvente eutético, uma mistura de cloreto de colina e etileno glicol. Então, a gente prepara os nossos revestimentos, usando alterando os mais diversos parâmetros eletroquímicos que a gente pode alterar no nosso laboratório. Então, a gente tem o nosso revestimento pronto. Aí a gente separa ele e leva para uma outra célula eletroquímica. Se vocês lembrarem, qual é o tipo de eletrolisador que a gente utiliza no nosso laboratório? Que não são eletrolisadores comerciais, são células eletroquímicas convencionais. Mas fazendo um paralelo, expandindo, qual é o tipo de eletrolisador que a gente usa? A gente usa o eletrolisador alcalino. Então, a gente tem o nosso revestimento obtido em uma célula eletroquímica, a gente troca de célula eletroquímica, nessa outra célula eletroquímica
tem KOH, que eu tinha mostrado para vocês, e aí a gente coloca o nosso revestimento, o nosso eletrodo dentro dessa outra celinha. E nessa célula contendo KOH é que a gente vai gerar hidrogênio, vai gerar o gás hidrogênio. E aqui são os parâmetros, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o que a gente precisa levar em consideração? A gente precisa levar em consideração as características do catalisador que a gente produz, compara com o que a gente tem na literatura, e a gente analisa alguns parâmetros que são importantes para a gente na eletroquímica, como inclinação de Tafel, ou coeficiente de Tafel, densidade de corrente de troca. A gente calcula a área eletroquímica ativa, porque no eletrodo a gente tem uma área geométrica, mas quando você tem o revestimento formado sobre o eletrodo, você tem uma área diferente. E a essa área diferente a gente chama de área eletroquímica ativa. E a gente calcula também o sobrepotencial. O sobrepotencial é a energia, o parâmetro relacionado com a energia potencial elétrica, que é o nosso parâmetro, que é o nosso balizador frente aos eletrolisadores comerciais. Então, a gente sempre monitora o nosso sobrepotencial em uma densidade de corrente de 10 mA por centímetro quadrado, que é uma densidade de corrente relativamente baixa, e também monitora o sobrepotencial para a reação de evolução de hidrogênio a 100 mA por centímetro quadrado. Por quê? Porque a 100 mA por centímetro quadrado é que os eletrolisadores funcionam. Então, se o nosso revestimento aguentar um ataque por exemplo, 48 horas, 100 horas, tá certo? Num teste de estabilidade, isso significa que o nosso material é estável. Não adianta ele ser estável em uma densidade de corrente baixa, ele tem que ser estável na densidade de corrente comercial, 100 mA por centímetro quadrado. Então, foi isso que o nosso aluno Delmar fez para revestimentos de zinco cobalto. A gente tem aqui o Giovanni trabalhando com ferro-níquel, também mais ou menos na mesma ideia, só que aqui o Giovanni não trabalha mais com etileno glicol, agora ele trabalha com ureia, e também monitorando sempre os mesmos parâmetros. A gente obtém os revestimentos e depois leva para fazer a eletrólise da água nesse eletrolisador alcalino. Giovanni também trabalhou com ferro cobalto, obteve a mesma metodologia, os estudos são diferentes, se vocês quiserem ver depois, mas só trouxe os recortes do que interessava para a gente hoje, que seria a morfologia dos revestimentos e os parâmetros importantes para a eletrocatálise de hidrogênio. Hoje o professor Paulo não trabalhou em meio de solvente eutético, mas sim em meio aquoso, mas para mostrar para vocês que a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? Esse artigo é de 2017. Então, esse é um material de cobalto molibdênio, que também a gente fez o estudo para evolução de hidrogênio. A Analine, a gente volta, né, 2024, a gente volta para trabalhar com solventes eutéticos, agora cloreticolina e etileno glicol, para antimônio, e aqui a gente começou a fazer alguns estudos interessantes. A gente começou a adicionar água, a gente tem um solvente eutético sem água, ou pelo menos com 10 ppm de água só, que a gente monitora, e a gente começa a adicionar água para ver o que acontece, tá certo? E aí a gente monitora a morfologia, a gente monitora um parâmetro importante, que é o coeficiente de difusão. O coeficiente de difusão diz para a gente se é mais fácil ou se é mais difícil uma espécie se movimentar dentro de uma espécie carregada, se movimentar dentro do nosso sistema eletrolítico, e foi isso que a Ana fez. Paralelamente, o que a gente tem feito? Paralelamente, a gente tem combinado os nossos resultados experimentais com os nossos cálculos teóricos, tá certo? A gente tem uma parceria com um grupo de química teórica, onde o professor e a equipe dele faz os cálculos, né, por
simulação computacional. E aqui eu trouxe uma ilustração do que a gente obtém. Aqui na figura 8, nessa figura 8 a gente tem alguns exemplos com a quantidade de água sendo adicionada no sistema. Então, aqui a gente tem um sistema, por exemplo, sem água, que seria o A, e depois no E a gente tem 15 moléculas de água que eles adicionaram dentro do sistema teórico. Então, o que a gente observa? Em azul, queria chamar a atenção, em azul, para o que está em coloração azul, entre aspas, a existência das interações que começam a se formar por meio das ligações de hidrogênio dentro do sistema. Então, a gente percebe que quando a gente em A, que a gente não tem água, ou não tem água, a gente tem pouca quantidade de ligação de hidrogênio formada. Já quando você tem 10 moléculas de água, a gente consegue ver muito mais pontos azuis que indicam a existência desse tipo de interação. E esse gráfico aqui do lado, e esses gráficos aqui do lado, eles dizem para a gente, a mensagem que eles passam para a gente é: o que tiver em coloração azul significa que são interações relativas a essas ligações de hidrogênio. Em verde, a gente tem uma mistura, mas aqui em vermelho a gente tem as forças repulsivas. E por esses estudos, o que a gente percebe? Que à medida que a gente aumenta a quantidade de água no nosso sistema teórico, a repulsão vai diminuir, ou seja, você começa a ter uma interação maior entre as espécies. Então, a figura 8 é complementada pela figura 9. Os cálculos da figura 8 são complementados pelos cálculos da figura 9. Então, hoje a gente vem fazendo alguns estudos de simulação computacional para confirmar o que a gente obtém no laboratório. Da mesma forma, o Rufino fez isso com prata, ele começou a adicionar água a esse sistema contendo ureia e cloreto de colina. Trouxe aqui essa estrutura aqui na figura 5 para mostrar para vocês. Aqui em vermelho é prata, né? Prata mais. Então, aqui em vermelho é a representação do íon prata mais, envolvendo aqui, ó, esse íon prata mais, em verde a gente tem cloreto, em azul, meio roxo, meio azul, a gente tem a ureia, que é um dos solventes, né, componentes do solvente, e em amarelo a gente tem a água. Para que isso é interessante? Isso é interessante para a gente olhar para a estrutura do nosso sistema e perceber que você, aqui em A, que não tinha água, você tenha o cátion envolvido somente por cloreto, ou seja, a interação é máxima da prata mais com o cloreto menos, com o Cl menos, mas quando você tem água no seu sistema, que aqui é amarelo, você começa a ter nas proximidades do seu íon, que a gente chama de íon central, a gente começa a ter também moléculas de água, tá certo? Na eletroquímica, a gente chama essa região aqui de, por exemplo, camada de solvatação, ou seja, o que está envolvendo, o que está solvatando, o que está envolvendo o íon central, que é a nossa espécie de interesse. E aí, em função desses estudos, é a mesma figura do slide anterior, a gente consegue quantificar o número de ligações de hidrogênio que são formadas. O Rufino também fez estudo semelhante para o cobre 2+, e aqui quero chamar a atenção de vocês para um gráfico, que é esse número cumulativo em função do raio em angstroms, que a gente consegue, por simulação computacional, atestar quantas espécies fazem parte dessa camada de solvatação. Então, hoje a gente consegue mapear como é que o nosso sistema eletroquímico está formado por meio de simulação computacional. A gente fez isso também para cobalto, também da mesma forma. E aqui o Henrique fez níquel, ferro, fósforo. É um trabalho relativamente antigo, de 2018, mas ele fez em água. E agora a gente está resgatando e já fizemos níquel, fósforo. Já tem um aluno trabalhando com ferro, fósforo. E a gente vai querer comparar como é o comportamento desse revestimento obtido em meio aquoso com o revestimento obtido em meio orgânico, frente à reação de evolução de hidrogênio.
E da mesma forma, a Amanda fez os estudos semelhantes para 2 solventes, né, envolvendo ureia e etileno glicol, para níquel, para revestimento de níquel. Então, aqui a gente observa o efeito da temperatura para revestimentos de níquel obtido em meio de etileno glicol e cloreto de colina, e revestimentos de níquel obtidos em meio de ureia e cloreto de colina. Trouxe aqui um espectro, uma figura com espectros de UV-Vis para mostrar que a gente tem bandas diferentes, para mostrar que eles têm coloração diferente, não somente isso, mas interações diferentes. E também a gente tem mudanças no coeficiente de difusão, e essas mudanças no coeficiente de difusão, para a gente, são importantes porque a gente consegue ter uma mobilidade, uma condutividade iônica mais favorecida, tá certo? E como mensagem final, eu nem vi quantas tem mais, não sei se tem mais mulher ou tem mais homem aqui, mas queria dizer, do ponto de vista de sexismo, que 19% dos novos empregos que estão sendo criados na indústria de energia renovável, a gente tem as mulheres no comando. É muita coisa? Não, para mim deveria estar ali 50-50, mas já é um caminho, então a gente está atendendo a ter também nessa área um protagonismo feminino, tá certo? E aí, para finalizar, meu Deus, 1h30, eu queria agradecer, né, a Universidade Federal do Ceará, que está ficando velhinha, está fazendo 70 anos esse ano, ao nosso programa de pós-graduação em Química, que fomenta os nossos alunos, o grupo de Química Teórica, na pessoa do professor Norberto, que é a nossa parceria para fazer os nossos cálculos, e as agências de fomento, né, CNPq, CAPES, FUNCAP, que é a nossa FAPESP, e a FINEP. Também queria fazer um agradecimento especial à Rede Verdes, é uma rede que estuda pesquisa e inovação em energias renováveis, que a gente faz parte, são mais de 250 pesquisadores cearenses, para vocês terem ideia de como a gente está muito engajado nesse protagonismo do Ceará. Então, a gente tem uma Rede Verde, e a gente não achou nada mais justo que dar o nome de Rede Verdes, fomentada pela FUNCAP, que é a nossa Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa. Então, são vários pesquisadores, centenas de pesquisadores estudando a produção de energias renováveis nas suas mais diversas características, tá certo? E a minha vitória de ontem, que foi gerar esse QR Code, se vocês puderem aí apontar o celular e ver se funciona, a ideia foi deixar essa palestra ou esse arquivo para vocês terem acesso a esse PDF. E obrigada a vocês aí pela atenção e paciência nessa 1h30. Espero que não tenha falado muito rápido. Obrigada. Pronto. Funcionou, viu, Adriano? Beleza? Acabei de usar aqui, funcionou o QR Code. Ai, estou feliz. Pronto. Aí, pronto, pode perguntar, assim, estou à disposição para vocês. Tem várias pessoas. Não, legal. O pessoal está levantando a mão aqui, a gente vai abrir agora para as perguntas. Obrigado, viu, Adriana? Muito interessante a palestra que você trouxe, extremamente didática, essa parte inicial que traz todo o texto, né, do assunto, mas saiu, né, da bolha da academia e coloca na frente da gente aonde é que a gente está. Obrigado mesmo pela sua palestra. Vou abrir aqui. Tá falhando um pouco. Tá falhando um pouco? Pronto, acho que. Tá. Eu vou abrir agora para as perguntas e por conta do horário também, são 11h07, o pessoal aí tem aí até uns 11h30 para finalizar, então eu vou pedir para que o pessoal faça perguntas bem rápidas, tá bom? Não estender muito. Então a primeira que está aqui na fila é a Aniele. Aniele, pode perguntar. Acho que tá sem fone, tá mutada. Ai, professora, desculpa. Eu queria primeiro agradecer pela palestra. Eu gostei muito da contextualização que a senhora fez sobre as fontes de energia e eu gostei muito da parte sobre hidrogênio. Na verdade, eu fiquei curiosa, porque não era algo que eu tenho contato no dia a dia, não ouvi muito falar.
E eu queria saber quais são as perspectivas futuras para a implementação desse tipo de energia em ordem global e quais são os principais empecilhos que tem. Por exemplo, não tem muita política pública voltada para a utilização de energias verdes, como hidrogênio. Então, eu gostaria de saber, em escala global, quanto tempo, mais ou menos, estimativa levaria para isso acontecer? Pronto, obrigada, Aniele. Pronto, a primeira pergunta é a questão da perspectiva de implementação. Isso. Pronto, a perspectiva de implementação, assim, hoje em dia, a gente, como é que eu vou dizer? A gente está sob a égide do Acordo de Paris. Uhum. Então, a gente tem, né, o mundo todo tem até 2030, os governantes assinaram lá o Acordo de Paris e tem que obedecer, tem que atingir aquelas metas que foram pré-determinadas. Então, se a gente perceber hoje, a gente tem um investimento muito grande, tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista privado, naquelas PPPs que eu falei, parcerias público-privadas. Então, o investimento está proporcionalmente muito elevado. Uhum. Basicamente por esse apelo que a gente vem sofrendo, né? A população vem sofrendo com as mudanças climáticas, mas também porque tem esse acordo ou tem esse compromisso mundial. Então, os investimentos eles vêm numa crescente mesmo. A dificuldade que a gente tem assim, de uma forma muito rápida é a questão da eficiência. A gente precisa bater aqueles 90% da energia hídrica, tá certo? Mas uma coisa que é legal é que a gente não precisa usar uma única fonte de energia, a gente pode fazer um combo, a gente pode fazer uma mistura. E aí talvez ter um sinergismo com essa combinação, tá certo? Então, a eficiência é um problema. No caso específico do hidrogênio, a questão ainda é o armazenamento e o transporte. Por isso que a gente vem, né, na perspectiva de fazer esse armazenamento e esse transporte de hidrogênio como amônia. Então, por isso que agregado ou aliado ao hidrogênio verde, ainda usando a denominação antiga, a gente tem a amônia verde. Então, você produz a amônia de forma verde, de forma sustentável, armazena aquele combustível ali na forma de amônia, ou então transporta para uma planta industrial ali, por exemplo, em um outro país, por exemplo. Só para você ter uma ideia, Aniele, todo o hidrogênio que é produzido naquela planta de hidrogênio que eu mostrei lá no hub do nosso porto do Pecém, toda a produção já está nem produziu ainda, certo? Todo o hidrogênio que vai ser produzido até 2030 já está vendida. Nossa. Entendeu? É que eu lembrei do que a senhora falou sobre as estradas, que aqui é de uma forma, aí é de outra, e aí tem uma dificuldade. Eu coloquei o mapa, né? Então a gente está lá na pontinha. Então, depois, se você lembrando aí do mapa mundi, então a gente está muito perto da Europa. Uhum. Então, a Alemanha está muito interessada. Então, tem vários acordos de cooperação já com o tipo ACAPES ou o CNPq alemão, por exemplo, holandês. Então, semana passada teve um grupo de holandeses aqui. Então, a gente está sendo muito visitado. Então, a Austrália, se você olhar no mapa, a Austrália, não comentei em nenhum momento, eu acho. Mas a Austrália é um país também que investe bastante, porque é muito parecido com o Brasil, do ponto de vista de sol, né? Então, aqui vive tendo os encontros, né, com as equipes do governo e dessas indústrias, do governo, indústrias alemãs, australianas, holandesas. Então, é uma questão mesmo da gente continuar tendo, Aniela, esses investimentos, a gente continuar estudando para a gente ter essas tecnologias avançando cada vez mais. E tipo assim, não tem volta. Uhum. Não tem como a gente continuar usando combustível fóssil. Certo. Não tem como. Certo? Obrigada, professora. Obrigada pela pergunta. Gabriel agora, Gabriel. Bom dia, professora. Primeiro, parabéns pela palestra. Eu fiquei com uma dúvida sobre a parte da eletrodeposição, porque aqui nós também fazemos eletrodeposição. Eu fiquei com uma dúvida sobre o método de coating, né, que é utilizado. Nós utilizamos o deep coating aqui no laboratório. Eu fiquei na dúvida se é algum método diferente. E também sobre o substrato que vocês utilizam. Pronto. Não, a gente não usa deep coating.
O que a gente faz? Vou tentar explicar bem rápido. A gente pega os... Você é químico? Químico. Pronto, então, vou conseguir falar. Então, a gente tem a nossa solução dos nossos cátions de interesse, por exemplo, ferro e cobalto, certo? E aí a gente coloca, solubiliza eles no nosso solvente, no nosso caso, solvente antético, e aí a gente leva para a célula eletroquímica e lá a gente pode obter os nossos revestimentos de duas formas. Ou a gente obtém esse revestimento aplicando potencial, a gente aplica o potencial por um determinado tempo, um potencial que é elevado o suficiente para você ter você promover as reações de redução. Por exemplo, se for ferro 3, esse potencial vai passar o ferro 3 a ferro 0, e se for cobalto 2+, vai passar cobalto 2+ a cobalto 0, de modo que na superfície do eletrodo você vai ter um revestimento de ferro-cobalto. Você entendeu? Sim, sim. Pronto. Então, esse é um modo que é o modo que a gente chama potenciostático, que é pela imposição de um valor de potencial, ou então o modo galvanostático. O modo galvanostático é quando você impõe uma variação ou valor de corrente, densidade de corrente, né, elétrica ao teu sistema. E aí você obtém os seus revestimentos e leva para fazer as análises as mais diversas. Com relação ao substrato, o que a gente prioriza? A gente prioriza utilizar aço, a gente prioriza usar aço carbono 1020, porque é o mesmo material que é utilizado nos eletrolisadores comerciais. Você entendeu? Entendi. Então, pronto. Aço carbono, normalmente, a gente utiliza. Quando é que a gente não utiliza aço carbono? Quando a gente vai fazer, por exemplo, revestimentos com ferro, porque depois a gente tem dificuldade, já que no aço tem ferro, quando eu vou fazer raio-x, você entende um pouco de raio-x? Pronto, quando eu for fazer raio-x, os nossos filmes, eles são muito finos, e aí, às vezes, eu começo a pegar um pouco o substrato. Mas, em geral, é aço. Se não for aço, é cobre. Tá certo? Tudo bem. Obrigado, professor. Por nada, obrigada também. O Romualdo. Sim, bom dia, professor, bom dia, Adriana. Bom dia. Bom dia, queria parabenizá-la, né, pela contribuição, né, por esse protagonismo aí do Ceará. Obrigada. Nesse tema, pela sua generosidade na ciência, preocupação também com a didática e também a preocupação, né, para enfocar os pontos mais importantes. Certo? A minha dúvida é a seguinte, a questão dos veículos movidos a hidrogênio, né? A gente tem uma visão meio profética, né, de que nas grandes cidades, se trocasse a frota, talvez, de ônibus por veículos movidos a hidrogênio, que ia resolver toda, né, essa questão urbana de grande parte, né? E aí, a questão do veículo a hidrogênio seria o mesmo, esse mesmo combustível, daí, no caso? Eu acho que eu não entendi. O hidrogênio é usado nos automóveis? Nos automóveis, isso. Seria esse mesmo, dentro desse mesmo contexto? No mesmo contexto. Só que o que a gente precisa, um grande problema que a gente tem, né? Hoje em dia, por exemplo, são os postos onde carregar. Uhum. Não sei qual é a realidade, né, de onde você mora, mas aqui, por exemplo, em Fortaleza, a gente tem os condomínios que são mais modernos, os condomínios mais de alto padrão, eles já têm, né, os pontos de carregamento no seu próprio local. Mas hoje em dia o que a gente tem mais são nos shoppings. Então, nos shoppings, não sei como é que é aí, mas eles reservam algumas vagas, né, algumas poucas vagas para esse carregamento. Então, esse é um ponto. Para além disso, do ponto de vista de tecnologia ainda, o que é que a gente tem? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande com a dimensão das células, né? A dimensão das células eletroquímicas, porque, por exemplo, qual é o objetivo? Em algum momento, eu comentei sobre a área eletroquímica ativa. Você lembra? Então, a gente tem o nosso substrato, que é o nosso metal base, e a gente vai promover, vai gerar os revestimentos em cima dele. E aí a gente tem o que a gente chama de área eletroquimicamente ativa. Então, qual é o nosso objetivo?
o nosso objetivo é, para além de produzir os materiais, é produzir materiais com alta área. Por quê? Porque na eletroquímica, quanto maior for a área eletroquimicamente ativa, maior será a corrente que vai circular pelo sistema. E eu tendo mais corrente circulando pelo sistema, mais, no caso específico, mais hidrogênio eu vou produzir. Então, o objetivo é você produzir catalisadores com alta área, tá certo? Para você ter uma minimização dos tamanhos das células eletroquímicas que vão para os carros, porque se for uma célula muito grande, ela vai pesar, certo? E se ela pesar, o peso do automóvel vai aumentar e eu vou ter um consumo maior de combustível. Você concorda? Então, o objetivo é você minimizar o tamanho das células para você conseguir ter um rendimento maior, uma autonomia maior dos automóveis. Então, essa é a nossa busca do ponto de vista eletroquímico, não de materiais. Não é só produzir um revestimento ok para hidrogênio, é produzir um revestimento poroso, uma alta área superficial, para que eu consiga, em uma pequena área superficial, gerar uma quantidade muito grande de gás. Você entendeu? Sim, sim. Obrigado. Por nada. Pois é. O próximo é o Luiz. Muito obrigado pela apresentação, professora, foi ótima. Eu queria fazer uma pergunta sobre, na deposição lá com os eutéticos profundos de metais, mas em relação à produção de amônia verde. Quais seriam os melhores metais mais acessíveis para se utilizar na produção de amônia verde? A gente tem utilizado, a gente está trabalhando, é um projeto que a gente tem, né, em colaboração com a Federação Carlos, mas no campus de São Carlos. A gente tem o interesse em estudar os compostos à base de fosfetos. Então, não sei se você lembra, eu comentei do trabalho do meu aluno, o Henrique, ele trabalhou com níquel, ferro, fósforo. Agora, o nosso interesse é separar, a gente quer fazer níquel, fósforo e ferro, fósforo, para a gente fazer a geração de amônia eletroquimicamente. Tá certo? Então, o que a gente tem bastante hoje em uso são os fosfetos, que é o nosso interesse, e os sulfetos. Mas os sulfetos, quimicamente, para a gente, ou do ponto de vista da nossa infraestrutura laboratorial, o sulfeto não é muito simples da gente trabalhar ainda. Então, a gente vai apostar nos fosfetos. Entendi. Muito obrigado. Por nada. O próximo é o Ian. Bom dia, obrigado pela palestra, professora. Bom dia, obrigada também. Eu queria fazer uma pergunta sobre quais são os principais desafios para otimizar os eletrocatalisadores, para utilizar eles em larga escala. Pronto. O que a gente tem que ver, Yancy, na minha ideia, certo? A gente tem que conseguir obter esses revestimentos da forma mais reprodutiva possível, tá certo? Então, a reprodutibilidade na obtenção dos nossos revestimentos metálicos, né? Eu acho que ainda é um gargalo, sabe? Ainda é um desafio para a gente. E depois, quando a gente conseguir a reprodutibilidade desses revestimentos, é a gente escalar. Então, por exemplo, eu vou falar aqui da nossa realidade, aqui no nosso departamento, aqui no Ceará, por exemplo. A gente não tem hoje, por exemplo, se a gente conseguisse um projeto para comprar um eletrolisador que conseguisse gerar, por exemplo, 100 kVA, que é um eletrolisador industrialmente de relativo pequeno porte. Hoje, aqui na universidade, a gente não tem a linha de transmissão de energia elétrica no campus, ela não aguenta um eletrolisador de 100 kWh.
tá certo? Então, por mais que a gente vá escalando, a gente tem uma dificuldade. Aí, não é o nosso caso, mas os nossos parceiros aqui na Rede Verdes, que eu comentei com vocês. Então, a gente tem o pessoal da engenharia mecânica, que já tenta montar os eletrolisadores. Eles têm que colocar os protótipos deles em indústrias, entendeu? Porque na indústria a gente consegue uma infraestrutura em termos de energia elétrica que consiga alimentar o eletrolisador, entendeu? Entendi. Então, Obrigado. são duas frentes. É a gente, no laboratório, tentar revestimentos o mais reprodutíveis possível e depois ir escalando até onde a gente conseguir na nossa escala laboratorial e depois encontrar parceiros fora da universidade que tenham capacidade instalada em termos de energia elétrica que consigam alimentar os nossos protótipos. Entendi. Obrigado, professora. Obrigada também. Legal, a Bianca agora. Bom dia. Bom dia. Desculpa, eu achei que meu microfone estava com um pouco de problema, eu achei que ia ter que escrever a pergunta. Eu quero parabenizar pela palestra. Nossa, eu achei muito interessante o assunto. Obrigada. Muito promissor também, né? E a minha dúvida foi quanto a um estudo que você apresentou de um aluno, mostrando aquelas regiões, né? Onde tem o líquido iônico, e aí você vai adicionando a água, né? Esse, Bianca? Isso, esse mesmo. Tá. Achei muito interessante, né? Que o dado computacional mostrou, né? Certinho ali as regiões onde tem a água e essa eficiência de ligação, né? Ela vai diminuindo, né? Vocês fazem o cálculo de eficiência também? Quantifica esse cálculo? Quantifica, né? Quanto que vai ser eficiência, a forma de ligação? Não, o que a gente tem feito eu até tentei trazer aqui para vocês um estudo que a gente está tentando finalizar. A gente já está escrevendo um manuscrito e a gente vai submeter e tentar publicar. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês, Bianca. A gente está produzindo revestimentos de níquel molibdênio, tá certo? Então, quimicamente, a gente produz o nosso revestimento de níquel molibdênio. E a gente está fazendo agora, o professor Norberto teve acesso a um outro programa, porque não sei se vocês sabem, os programas mais robustos, eles não são free. E aí o professor conseguiu uma licença de um programa caríssimo, mas conseguiu uma licença gratuita por 4 anos, então a gente está desesperado para usar esse programa a maior quantidade que a gente puder. Então a gente já está conseguindo simular fase sólida. Para eles, teóricos, simular o sólido é muito difícil. Para mim é difícil simular qualquer coisa, mas para eles o sólido é mais difícil. Então, o que a gente já está simulando? A gente está simulando uma superfície de níquel molibdênio. Então, pelo que a gente obteve por EDS, por análise da composição química, a gente já sabe o teor que tem de níquel, o teor que tem de molibdênio. Então, eles mais ou menos construíram uma superfície que seja equivalente à que a gente tem no laboratório. E o que ele fez? O que eles fizeram, né? O professor e a equipe dele, eles aproximaram uma molécula de água. A gente não quer quebrar a molécula de água para gerar H2 e O2? Então, ele aproximou a molécula de água dessa superfície em vários pontos. Ele aproximou essa molécula de água de uma região que só tinha níquel, aproximou essa molécula de água de uma região que só tinha molibdênio e aproximou essa molécula de água onde tinha uma mistura de níquel, molibdênio, e aí ele calculou os valores de energia de adsorção. Com que facilidade ou com que dificuldade essa molécula de água se absorvia nessas 3 regiões da superfície e porque o que a gente imagina? Que a molécula de água se aproxima da superfície, se adsorve e aí ela quebra. Você entendeu? Sim. Então, o que a gente imagina do ponto de vista de eficiência? Que quanto menor for a energia necessária para a molécula de água se absorver na superfície, mais eficiente deverá ser o processo. Mas eficiência, como a gente conhece por aquelas equações que a gente não fez ainda.
Nossa, muito, muito interessante, nossa. É. Imaginei o valor desses programas, né? Tá muito difícil. Aí o outro, isso com níquel molibdênio. E aí o que a gente tem feito? O fato dessa rede verdes, ela é maravilhosa por vários aspectos, mas permitiu que aqui mesmo na universidade, a gente trabalha do lado e a gente não sabe o que o colega faz, né? Então essa rede foi maravilhosa no sentido de aproximar a gente. Nessa perspectiva, a gente tem um professor que trabalha com os catalisadores de ferro, cobalto e nióbio. O nióbio também é muito importante aí na jogada. Então, o que a gente tem feito? A gente tem tentado produzir metanol verde. Então, a gente pega uma solução, eu não vou saber direito porque é tanta coisa, mas acho que é com bicarbonato de sódio. Então, a gente aplica o potencial, eletrolisa essa solução usando esse catalisador de ferro, cobre e nióbio. E borbulha CO2, faz lá umas prévias e a gente gera metanol verde. A gente retira uma alíquota, desse eletrolizado e leva para fazer análise cromatográfica. Por análise cromatográfica, a gente consegue calcular essa eficiência elétrica que você perguntou. Certo? Sim. Muito bom. Quero parabenizar de novo. Obrigada, professora. Obrigada. Pode entrar em contato depois, você e os demais, se precisar. Muito obrigada. Obrigada. A gente tem aqui uma última pergunta da Brenda. Certo? Bom, primeiramente, bom dia. Gostaria de começar parabenizando pela excelente palestra. Eu achei o tema muito interessante. Obrigada. E eu fiquei com uma dúvida. Existe a possibilidade de combinar esses eletrocatalisadores nanoestruturados com outras tecnologias, como os fotocatalisadores e os eletrodos híbridos, para aumentar a eficiência? Pois é, a gente tem, um mundo, né, Brenda, que se abre, né? O que a gente está tentando fazer agora? Com esse mesmo professor que nos cedeu os catalisadores de zinco, cobre e nióbio, esse professor também, ele foi fazer um estudo na Espanha e trouxe de lá alguns catalisadores de dióxido de titânio dopado com níquel. E a gente está tentando fazer esses estudos. Paralelamente, o que a gente está tentando fazer? Você já ouviu falar, vocês, né, ouviram falar em nitreto de carbono grafítico? GC3N4 é um catalisador que também está aí despontando como bastante interessante do ponto de vista aí do hidrogênio. Então, o que a gente vem fazendo? Se você lembrar, um dos trabalhos que eu mostrei que a gente fez há muito tempo, em meio aquoso, eram os revestimentos de cobalto molibdênio. Então, a gente já sabe como produzir esses catalisadores de cobalto molibdênio e agora a gente vai incorporar a esse processo de deposição ou de eletrodeposição esse nitreto de carbono grafítico, que é produzido, né, de uma outra forma, e para a gente fazer essa combinação. Então, na verdade, a gente não vai ter um eletrocatalisador puro, a gente vai ter um material ou um composto híbrido, tá certo? Que é uma mistura. A gente ainda está muito no início, não tem nem caracterização, mas a gente já obteve uma resposta diferente, eletroquimicamente diferente. Então, a gente está tentando combinar esses materiais metálicos com esses materiais, por exemplo, como nitreto de carbono grafítico. Por que o nitreto de carbono grafítico? Porque ele pode ser obtido a partir de biomassa. Você lembra lá na minha fala, em algum momento eu falei que a biomassa é uma fonte de energia renovável. Então, a gente está tentando dar uso às biomassas, né, às fontes, né, de biomassa, incorporar, né, essas fontes aos nossos materiais. Muito legal, obrigada. Obrigada também. Bom, e acho que com isso a gente está finalizando aí a sessão de perguntas e eu vou deixar aqui novamente o meu agradecimento, Adriana, foi muito boa a sua palestra, já peguei aqui o arquivo. Obrigada. Vou colocar lá no Classroom para eles, tá? Fico agradecido, depois eu vou mandar um certificado para você. Obrigada. Tá? Obrigada. E para o pessoal que assistiu, que veio, que não está na disciplina, e se quiser certificado de participação da palestra,
me enviem e-mails individualmente solicitando, que eu vou verificar se teve aí a presença ao longo de toda a palestra e eu emito o certificado individual, tá bom? Então é isso, deixa eu desligar aqui a nossa gravação.